Iniciamos o exame de nossa aula número 6 da disciplina de Direito Processual Civil Coletivo ou Direito Processual Coletivo. Vamos examinar hoje, então, os dois procedimentos que destacamos como os últimos a serem examinados: o mandado de segurança coletivo e o mandado de injunção coletivo. Vamos, inicialmente, destacar alguns aspectos aqui na introdução. Como já foi diversas vezes dito aqui, no mundo contemporâneo, os direitos transindividuais ganham relevância e, portanto, também amplia-se a proteção jurídica para tais direitos. Esses mecanismos jurídicos que são agora aperfeiçoados, eles existiam alguns já para defender tradicionalmente os direitos individuais, mas agora, na medida que esses direitos transindividuais se apresentam e ganham um espaço, buscam proteção, há então aqui uma necessidade de aperfeiçoamento dos mecanismos já tradicionais, já existentes, para que se tenha essa proteção que se propõe para direitos de um novo formato, direitos que têm uma nova característica, que são tão chamados de direitos transindividuais. Esses mecanismos tradicionais, então, são aperfeiçoados, mas também surgem novos mecanismos jurídicos, na tentativa, no afã de assegurar esta evolução social em direção a algo melhor, a algo que de fato concretize os comandos da Constituição no sentido de proteger direitos, proteger pessoas, assegurar inserção, assegurar justiça, garantir que o Estado atue para proteger e não para excluir, e não para garantir privilégios de alguns grupos sociais no acesso às riquezas e no gozo dos benefícios. Então, nesta luta social que se apresenta, esses meios jurídicos são utilizados e testados, tanto quanto ao seu vigor, a sua capacidade de fato de se impor, quanto à sua eficácia. Significa dizer que não apenas existem, mas de fato eles são praticados, são acatados. Por vezes o legislador tem uma posição mais avançada e o judiciário é uma visão mais conservadora. Outras vezes o contrário, o judiciário uma posição mais libertária, mais includente, mais comprometida, e o legislador, na medida que a composição do legislativo ela se dá por via de processos eletivos, que nem sempre selecionam pessoas comprometidas com os comandos constitucionais libertários. Então, o vigor, a eficácia e a efetividade vão ser provados, vão nascer, vão brotar desta luta social que se trava nos ambientes mais profundos. O judiciário, na verdade, não recepciona todas as demandas existentes, mas é um campo de luta e que tem contribuído para uma verdadeira prática dos comandos constitucionais. Nós vamos examinar, então, dois procedimentos jurídicos que servem para a defesa dos direitos individuais, sejam eles direitos individuais puros ou direitos individuais homogêneos, mas que também protegem direitos transindividuais, tanto difusos como coletivos stricto sensu. Essas são as classificações, portanto, que nós já examinamos e que elas atualmente orientam a nossa reflexão quanto à proteção desses bens jurídicos. Há críticas, como vimos, há propostas novas de leituras diferentes sobre estas situações, desses direitos, mas esta aqui é a que tem ganho maior
aceitabilidade. Essa classificação aparece na doutrina, nas sentenças, nos acórdãos, nos textos legais, o que de certa forma então representa um acatamento dessa proposta doutrinária, como vimos ao longo das aulas anteriores. Vamos ver aqui os textos legais básicos com os quais nós vamos trabalhar para compreender esses mecanismos. Então, como vimos, a Constituição da República Federativa do Brasil é um texto que deve ser examinado. O CPC também é um texto que traz as normas referentes ao processo civil. A Lei 12.016, que regula o mandado de segurança, tanto individual quanto coletivo, e a Lei 13.300, que regula o mandado de injunção, tanto individual quanto coletivo. Então vejam que esses instrumentos, esses meios, eles já existiam, um mais antigo, que é o mandado de segurança. No caso aqui, essa lei é uma lei que rearticulou, que reorganizou esse procedimento, de 2009, mas o mandado de segurança já é bastante antigo na ordem jurídica brasileira. E a Lei 13.300, então, que regulamenta o mandado de injunção. Esse, então, é um procedimento criado pela Constituição de 88 e, portanto, recebe pela primeira vez essa normatização por lei infraconstitucional. Vamos examinar em separado cada procedimento. Começamos com o mandado de segurança coletivo. Vejam, então, aqui uma definição para este procedimento. Trata-se de uma ação coletiva civil com assento constitucional, mandamental, exercida por meio de um processo com procedimento sumário e especial, visando impedir ou afastar lesão realizado por agente público ou a ele equiparado. E esta lesão é a direito transindividual. Aqui há um debate, nós vamos ver se os difusos estariam ou não também abarcados pela proteção desse mecanismo. Também há direito individual homogêneo, desde que esses direitos apresentem liquidez e certeza. Então a definição já nos permite, a partir desses elementos que aqui brotam, visualizar o procedimento. É um procedimento que está fora do Código de Processo Civil. O mandado de segurança é um procedimento especial regulado por lei extravagante, podemos assim também visualizá-lo. Como existem outros procedimentos especiais regulados por leis extravagantes, porque a ideia era que tivéssemos uma certa homogeneidade no procedimento para a proteção de direitos. Então o CPC, que é o Código de Processo Civil, ele procura realizar justamente essa ideia de que teríamos um procedimento padronizado que protegeria todos os direitos de uma forma homogênea. Mas isso se revelou, pela experiência prática, algo irrealizável. Por isso temos então um procedimento cognitivo comum, que tem depois uma fase de cumprimento de sentença, mas temos também procedimentos especiais, que são regulados alguns dentro do Código de Processo Civil e outros são regulados por leis extravagantes, mas que usam o Código de Processo Civil como também um conjunto de normas subsidiárias que orientam o procedimento dessas regulações especiais. O mandado de segurança é um caso, como veremos ao longo da nossa exposição de hoje. Então, vamos continuar aqui o nosso exame da matéria, buscando aqui outros aspectos do mandado de segurança. Aqui a questão da finalidade. Vejam, a finalidade: assegurar proteção a direito líquido e certo, não amparado por outros dois procedimentos, o habeas corpus e o habeas data, que se destinam a esses procedimentos, também de buscar direitos específicos. O habeas corpus protege a liberdade e o habeas data o acesso a informações, que tem também, no caso do habeas data, a legislação própria.
quando o responsável pela ilegalidade ou pelo abuso de poder for a autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do poder público. Vejam que se tem então aqui uma situação em que o direito violado ele é flagrantemente atacado, flagrantemente ameaçado ou flagrantemente já atingido por uma situação de ilegalidade. Essa autoridade, esse agente que está então investido de um certo poder de autoridade, ele age, mas desbordando dos limites da sua possibilidade de ação, e com isso passa para uma situação de ilegalidade e de abuso de poder. Vejam como aqui se tem então uma tentativa de contenção. Então a finalidade é garantir uma proteção rápida, efetiva, e esta proteção pode ser preventiva ou repressiva. Quer dizer, esta ação que atinge direito de forma líquida e certa. Quer dizer, não há dúvida que o direito existe e que ele está sendo violado de uma forma injusta e ilegal. Então, ela pode ser preventiva. Você pode propor mandado de segurança buscando uma ordem que impeça uma ação. Ou pode ser repressiva, uma que já modifique aquela decisão que foi tomada pela autoridade ou por quem lhe faz às vezes. Então, a finalidade tem que ser bem entendida, porque tudo o resto vai ser construído na direção de concretizar a finalidade. Vamos para o item 213. Vamos ver aqui a natureza jurídica do mandado de segurança coletivo. Vejam, nós não estamos fazendo análise do mandado de segurança individual. Nós estamos fazendo do coletivo, da modalidade do mandado de segurança coletivo, porque quem vai propor, nós vamos ver, são aqueles legitimados extraordinariamente para tal. O mandado de segurança também está disponível para a proteção de direito de forma individual. O sujeito propõe no seu nome esse mandado de segurança. Nós aqui estamos falando da modalidade coletiva. Então, a natureza jurídica dele é uma ação civil com garantia constitucional. Quer dizer que o assento desta ação, que é coletiva, porque então volta-se para uma proteção de interesses de grupos, interesses da coletividade em geral, embora vamos ver que há uma discussão quanto ao direito difuso aqui, mas não há dúvida que o mandado de segurança coletivo é uma ação coletiva e é civil e tem assento constitucional, está previsto na Constituição. A Constituição instituiu esse procedimento. E também é mandamental, quer dizer que o julgador competente, quando for tomar a decisão, ele vai dar uma ordem para que aquela autoridade, para aquele agente que age de forma ilegal, com abuso de autoridade, contenha-se e volte para o trilho da legalidade. Então, a natureza jurídica implica em identificar se a sua vertente, a sua fonte é uma fonte mais sólida ou que pode ser modificada mais facilmente. Quando nós dizemos que é uma garantia constitucional, o que estamos afirmando? Que é uma garantia mais fortalecida, porque está no texto da Constituição. E, inclusive, com um viés de não possibilidade de retrocesso. Não se pode retirar, nem por emenda constitucional, esta garantia constitucional prevista no texto. Diferentemente quando você tem uma legislação apenas infraconstitucional criando determinado procedimento, porque aí a mudança poderá ser feita pelo processo legislativo ordinário comum. Então, examinar a natureza jurídica sempre é importante, porque vai nos possibilitar visualizar a importância, a relevância, a fortaleza daquele instituto, daquela figura jurídica. Vamos ver aqui algumas características desse mandado de segurança coletivo. Caráter preventivo. Vejam que aqui então se quer proteger, assegurando uma ferramenta eficaz, rápida, que não tenha que ser então instrumentalizada, produzir prova, examinar aspectos às vezes
com maior detalhe. Aqui então temos uma sumariedade cognitiva, quer dizer, aquilo que for analisado já tem que estar na petição inicial, tem que constar da petição inicial. Ao se levar a juízo, temos que levar de forma clara e de forma sólida a demonstração do ferimento ao direito, porque senão não será deferida a ordem. Então, embora tenha uma sumariedade cognitiva, mas isso significa dizer que é o ônus de quem alega que sofre a situação da ilegalidade demonstrar isso, reunir as provas que podem ser as mais amplas possíveis, notícias de jornal, declarações da autoridade, depoimentos, gravações, fotos, documentos que demonstrem que há ali uma flagrante situação de ameaça de que vai haver a ilegalidade ou já ocorreu a ilegalidade. Então, cabe a quem pede a ordem demonstrar isso. Também tem como característica a emissão de uma ordem, quer dizer, o juiz, ao deferir a ordem, ao entender que há ali uma situação de abuso de autoridade, defere então a medida, que pode ser uma medida inclusive por tutela de urgência, pode então liminarmente já determinar o que deve ser feito. E aqui também podemos observar que há incidência de uma sanção específica para o caso de descumprimento. Se aquela autoridade que recebeu a ordem não cumprir, vai aplicar-se o artigo 26 da Lei de Regência do Mandado de Segurança, a qual prevê que essa desobediência constitui crime de desobediência, que é um crime tipificado na legislação penal. Então é uma característica importante. Não há, portanto, aqui multa. Não há uma ordem para que a autoridade não faça aquilo que está a fazer e agindo ilegalmente, sob pena de pagar multa diária ou sanção outra. Não. É uma situação em que, se não cumpriu a ordem, comete crime. Então vai se abrir já um inquérito penal e depois uma ação penal contra essa autoridade desobediente. Vejam que se tenta dar então uma fortaleza para o comando que emana lá do judiciário. Não há também aqui dilação probatória, quer dizer que a prova tem que vir já nos próprios autos da petição inicial. Cabe à parte tomar cuidado quanto a isso. O objeto ou direito protegido. Aqui então a questão que nós examinamos no início, lá quando fizemos o conceito. A Constituição, no seu artigo 5º, inciso 69, e a Lei 12.016, artigo 21, parágrafo único, estabelece que são protegidos direitos transindividuais e direitos individuais homogêneos. No caso dos transindividuais, nós sabemos que tem duas espécies. Tem os direitos difusos e temos os direitos coletivos stricto sensu. Há uma demanda doutrinária, uma aceitação doutrinária e também jurisprudencial de que não haveria aqui a possibilidade de defesa de direitos difusos, mas uma doutrina com maior, digamos, razão e com densidade argumentativa vem de entender que não, que os direitos difusos também, pelo sistema de direito processual coletivo que nós temos, eles são também protegidos por via desse procedimento. Há inclusive propostas de alterar a legislação, a Lei 12.016, e acrescentar os direitos difusos, porque a Constituição inclusive não limita, a Constituição diz que haverá mandado de segurança coletivo para a proteção de direitos. Então, a questão do objeto são esses comentários que tenho a fazer. Legitimidade ad causa. Aqui então a legitimidade consta também do texto da lei e se reconhece legitimidade para partido político, organização sindical, entidade de classe, associação, garantindo então que essas pessoas jurídicas, que esses órgãos, eles possam atuar. Tem-se também entendido que pode a Defensoria Pública e o Ministério Público utilizar esse procedimento na defesa dos direitos transindividuais, porque são órgãos legitimados e criados e constituídos justamente para estas ações
de defesa de direitos amplos. Então, esses são os legitimados ativos. A legitimidade passiva, a autoridade é o equivalente. Quer dizer, aquela autoridade que, agindo, dotada de poder, age de maneira a transgredir a ordem jurídica, exercendo de forma autoritária o poder que lhe foi investido. Então, essa autoridade, ou mesmo pessoas jurídicas de direito privado, que atuem como equivalentes. Claro que aqui nós vamos sempre fazer a referência à pessoa natural que toma a decisão e que, portanto, responderá, aquele que exerce aquele cargo, que aquela autoridade, que lhe investe esse poder, né? No caso, o prefeito, o secretário, o delegado, o reitor da universidade e assim por diante, né? Não é, então, diretamente a pessoa natural, mas aquele que está atuando naquele cargo que autoriza a tomar aquela providência que é agora taxada de ilegal. Requisitos ou pressupostos. Temos aqui, então, alguns que eu anotei. Ato de autoridade, como já dito, portanto, se não for um ato de autoridade, for um ato praticado por um cidadão qualquer, uma pessoa jurídica, uma pessoa natural, aí o que cabe é a ação própria, ou ação ordinária própria, ou com pedido de liminar, de tutela de urgência, ou então mesmo, se houver uma situação que possa ser um ato criminoso, via a reclamação para a autoridade policial. Então, o mandado de segurança, ele tem essa restrição quanto a ser um ato de autoridade, que então, agindo ilegalmente, vai ferir um direito que a pessoa possui de agir de forma a proteger os seus direitos líquidos e certos. Aqui também um outro requisito ou pressuposto, essa ofensa deve atingir um direito líquido e certo, portanto não pode ser um direito que ainda não foi adequadamente formatado, que sobre ele há dúvidas, ou sobre ele há algum debate, alguma ação, uma incerteza da sua existência e também da sua liquidez. Então o direito tem que ser um direito que, ao se relatar, se vê o direito existe e a pessoa pode exercer e não estão deixando, não está sendo permitido. Então o direito tem que ser apresentado de forma clara na inicial, né? O professor é que avalia o aluno e dá nota. Aí recebe uma ordem de alguém lá, você tem que dar nota X para esse aluno. Não, a nota do aluno vai ser aquela que ele obteve, né, pelo sistema constante aqui de avaliação. Então, há aqui que garantir que é o direito do professor dar aquela nota. Se houver uma situação de discussão quanto a isso, bom, talvez via recursal a nota pode ser mudada, mas quem vai mudar será outra autoridade, não o professor. Também a ofensa a direito transindividual ou individual homogêneo. Esse direito, então, aqui que vai admitir o mandado de segurança coletivo, não é o direito individual puro, é o transindividual ou individual homogêneo, porque senão o mandado de segurança a ser usado será o individual. Também há um prazo de decadência do artigo 23 para que se possa propor esse requisito. Tem que ser lido então esse artigo para verificar lá o prazo. Vamos para o procedimento. Aqui então o Código Civil, aliás, a legislação de regência, né, a lei específica que regula a matéria, tem os seus artigos regulando sobre a petição inicial, a questão do despacho, que pode ser com ou sem liminar, a necessidade de notificar a autoridade coatora, também ouvir o MP, há um prazo específico para a sentença do artigo 12, a questão dos efeitos da coisa julgada do artigo 19 e 22 e a possibilidade dos recursos do artigo 10 e 14. E também a questão da remessa necessária que é tratada no artigo 14. Esses artigos todos devem ser lidos para que se possa ter uma clareza sobre como esses aspectos processuais eles são formatados especificamente para esse procedimento, são especializados aqui para esse procedimento. Muito bem.
Eis aí então o mandado de segurança coletivo. Nós temos um prazo curto para o exame dos procedimentos, portanto, estamos fazendo aqui rapidamente uma exposição daqueles detalhes mais acentuados. Vamos para o procedimento mandado de injunção coletivo. Aqui também, pelo conceito estamos vendo, trata-se de uma ação coletiva com assento constitucional, que viabiliza o quê? O exercício de direito, liberdade ou prerrogativas inerentes à nacionalidade, à soberania e à cidadania, previstos em norma constitucional de eficácia contida e em virtude da falta de norma regulamentadora. Trata-se, portanto, de um procedimento que permite que aquele que tem um direito que depende de uma norma regulamentadora, uma norma infraconstitucional, prevista na Constituição, que então mantém aquela eficácia do texto constitucional contida, até que se tenha a norma regulamentadora. Então, pela falta da norma, o direito não consegue brotar. Com isso, é possível, pelo mandado de injunção coletivo, acionar essa autoridade responsável pela edição da norma para que ela tome a providência. Então, esse procedimento, mandado de injunção coletivo, é bastante específico. Ele tem uma formatação muito específica, prevista no texto da Constituição e também na Lei de Regência, a Lei 13.300, que deve ser lida conforme já foi dito. Qual é a finalidade aqui, então? Suprir lacuna legislativa constitucional. Veja, importante, há um texto constitucional dizendo que tal direito depende de uma lei infraconstitucional. Essa lei tem que ser editada. Na medida que a autoridade responsável não edita, o direito não brota, o direito não nasce. E a pessoa não pode reclamá-lo, não pode exercê-lo. Então, com isso que se quer, assegurando então que se possa ir ao judiciário reclamar e o judiciário possa tomar providências quanto a isso, temos a segunda finalidade: conferir eficácia e aplicabilidade à norma constitucional inviabilizada pela falta da norma infraconstitucional regulamentadora ou reguladora. Vejo então que aqui é muito simples essa finalidade, mas ao mesmo tempo também para implementá-la há uma dificuldade, porque às vezes existem reflexos que precisam ser considerados na hora de se analisar o que é pedido pela parte. De qualquer sorte, a finalidade é essa: é suprir a lacuna legislativa que deriva de uma não implementação de uma norma que o texto constitucional estabelece que deve ser criada, que deve ser prevista, que deve ser estabelecida. Qual é a natureza jurídica desse mandado de segurança, mandado de injunção coletiva? É uma ação coletiva com garantia constitucional. Da mesma forma como o texto constitucional prevê o mandado de segurança, também trouxe essa ação que permite que se possa, por via da injunção, por via da ordem de injunção, assegurar o direito de um indivíduo. Então pode haver um mandado de injunção individual, o indivíduo pode ele buscar para si a vantagem, ou pode ser um mandado de injunção coletivo. Nós estamos falando aqui da forma coletiva. Vamos para o item 2.4, características desse mandado de injunção. Primeiro, não se presta para debater inconstitucionalidade. Então não é possível propor um mandado de injunção para querer discutir se uma norma é constitucional ou inconstitucional. A constitucionalidade ou inconstitucionalidade pode se debater via processo pelo controle abstrato, que é aquele controle então feito objetivamente pelo STF, pelas ações específicas de controle de constitucionalidade, ou pode ter um controle de constitucionalidade no caso concreto, que será então um controle difuso, que será feito pelos juízes em geral. Naquela situação concreta, o juiz, ao analisar, poderá ver ali inconstitucionalidade e tomar a decisão. Mas o mandado de injunção
não debate questão sobre constitucionalidade ou inconstitucionalidade. Aqui é preciso apontar o dispositivo legal que determina então que há um certo direito que será estabelecido, formatado, densificado por lei infraconstitucional. E essa lei não é produzida, não nasce, não é proposta pelo legislador ou pelo que tenha o poder de iniciativa. Também é importante dizer que não se presta para discutir ilegalidade, descumprimento de norma em vigor. Também não serve para a discussão de norma constitucional autoaplicável. Garante direito ordenado e não apenas facultado. Essas questões são importantes considerar. Quer dizer, não se vai utilizar esse mandado para discutir situações de ilegalidade de uma norma que existe. A norma foi feita, mas o cidadão entende que não está de acordo com o comando constitucional. Então a norma existe, mas ela não atende aquilo que pensa o titular do direito que foi ali regulado, que estaria ali uma situação de inconstitucionalidade ou ilegalidade que mereceria uma análise. Então, se vai discutir isso, tem que ser pela ação ordinária própria e não por esse procedimento especial. Também não se discute se a norma constitucional ela é autoaplicável, não prevê norma, então não cabe o mandado de injunção para discutir uma norma que é autoaplicável. A norma constitucional determina que há um direito e esse direito já está regulado a partir dali. Então é uma norma constitucional autoaplicável, não é de eficácia contida, não é uma norma, portanto, que demanda uma norma infraconstitucional para ganhar existência, para ganhar realidade, para ganhar concretude. E também tem que se verificar se é um direito ordenado e não apenas facultado. Às vezes pode aparecer no texto constitucional uma previsão do legislador constituinte facultando que se crie um determinado benefício, que se institua uma determinada vantagem para um grupo de pessoas que apresentem certas características. Então, como é facultado, a Constituição faculta, não obriga, então nesse caso também não é cabível o mandado de injunção nem individual nem coletivo. Vejam que essas situações de faculdade, a Constituição então orienta no sentido de buscar aquela vantagem, de tentar construir aquele ambiente favorável a determinados grupos sociais. Isso vai ser então a tarefa entregue para o legislador. O legislador e o executivo, o administrador, é que vão, na medida que são governos competentes, governos probos, governos eficientes, governos capazes, governos bem constituídos, teremos então certamente esses comandos da Constituição que almejam uma sociedade justa, pacífica, que assegure o bem-estar de todos. Isso tudo depende então de um governo que tenha condição de fazer isso. No Brasil, infelizmente, tem experimentado muitos governos populistas de toda ordem, que se perdem muitas vezes nos aspectos de comportamentos mafiosos, corruptos, enganadores, procuram se manter no poder, iludindo o eleitor, com programas muitas vezes meramente panfletários e não libertadores, quando a Constituição está a dizer que tem que se ter uma sociedade que liberte a todos, que todos poderão agir com autonomia, poderão decidir de forma informada, de forma consciente, de forma livre, e não iludidos por discursos e por ações que claramente revelam um desprestígio da boa-fé, um desprestígio da honestidade. Então, eis aí as características que devemos destacar no mandado de injunção coletivo. Importante também examinar aqui o direito protegido. O artigo 12, parágrafo único da Lei de Regência, a Lei 13.300 de 16, diz: os direitos, as liberdades e as prerrogativas protegidos por mandado de injunção coletivo são os pertencentes indistintamente a uma coletividade indeterminada de pessoas
então seriam os direitos difusos, esses aqui, ou determinada por grupo, classe ou categoria. Vejam, direitos coletivos estrito sensu. Então aqui nós encontramos esses dois tipos de direitos transindividuais. Os direitos difusos e os direitos coletivos estrito sensu estariam aqui protegidos pelo mandado de segurança coletivo. Aparentemente estaria sendo excluído o direito individual homogêneo, mas vejam como quando se exclui um desses grupos, se atenta contra o sistema, o microsistema de direito processual coletivo, e a doutrina rapidamente demonstra, porque o que se quer justamente com esses mecanismos é tornar mais célere, mais efetiva, mais barata a atuação jurisdicional. Então, se eu tenho vários direitos individuais que podem ser protegidos por via do mandado de segurança, mandado de injunção coletivo, não haveria razão para excluí-los. Embora dificilmente vai haver um direito individual puro, né, digamos assim, a ser protegido por via desse procedimento, porque os direitos geralmente eles são construídos para grupos, muitos vão aproveitar, né? Muitos vão ter esse benefício. Então, de qualquer sorte, parece que o mandado da injunção individual ele está garantido. A questão é saber, o mandado da injunção coletivo poderá buscar a proteção desses direitos individuais homogêneos ou não? Parece-me que sim, à luz daqueles princípios todos que nós estudamos em outros momentos. Vamos verificar agora a legitimidade ad causam para propor o mandado de injunção coletivo. O artigo 12 da Lei de Regência, Lei 13.300, aqui de 16 aqui. Artigo 12 da Lei 13.300 de 16, tem um erro aqui. Artigo 12 diz, o mandado de injunção coletivo pode ser proposto, pode ser promovido, pode ser impetrado. Inciso 1, inciso 2, inciso 3, inciso 4. Então veja, o Ministério Público, partido político, 2, organização sindical, o 3, ou associação, o 3 então tem dois entes que estão sendo legitimados, e o 4, Defensoria Pública. Então notem que esta legitimação ativa é bastante ampliada. O Ministério Público, quando a tutela requerida for especialmente relevante para a defesa da ordem jurídica, do regime democrático ou dos interesses sociais ou individuais indisponíveis, da ordem jurídica, do regime democrático, dos interesses sociais individuais ou individuais indisponíveis. Então notem que aqui já estamos vendo que o mandado de injunção poderá ser usado para proteger direitos individuais, não apenas indisponíveis, não apenas homogêneos, mas indisponíveis, porque ali está, o MP poderá fazer isso, usando o mandado de injunção coletivo. Partido político, desde que tenha representação no Congresso Nacional, organização sindical ou associação, essa associação então tem que estar legalmente constituída, tem que ter um tempo de funcionamento, pelo menos 1 ano, e, portanto, então, os seus estatutos têm que também prever a defesa desses direitos, dessas liberdades, dessas prerrogativas. E não precisam uma autorização assemblear para a associação se manifestar. E a Defensoria Pública, com aquela restrição, quando a tutela requerida for especialmente relevante para a promoção dos direitos humanos e direitos individuais e coletivos dos necessitados. Aqui, então, também um debate. Bom, na verdade, ao defender alguns direitos de necessitados, ao mesmo tempo também se defende direito de outros que poderiam pagar honorários para profissionais, advogados, defender seus direitos. Então, também fica essa questão como debate na doutrina. O artigo 3º vai dizer quem são os legitimados como impetrados. Então, impetrantes, as pessoas então que nós falamos ali, né? O artigo 13 está se referindo a pessoas naturais ou jurídicas quando se trata do mandado de injunção individual. Esse 12 aqui é quando é o coletivo. Mas a parte seguinte aqui, como impetrado, vale para as duas situações.
Então, tanto no coletivo quanto no individual, o impetrado será o poder, o órgão, a autoridade com atribuição para editar a norma regulamentadora. Então, aqui a legitimidade é de causa passiva. Vejam aqui alguns requisitos, pressupostos para a propositura desse mandado de junção coletiva. O direito ordenado pela Constituição Federal e não meramente facultado. Ali tem um erro, direito ordenado, não é ordenado. Então a Constituição Federal é que vai dizer que há determinado direito e que deverá ser regulado por uma lei infraconstitucional, por uma lei ordinária, uma lei complementar. Então esse é um requisito, tem que ser um direito que tenha esse assento. Tem que estar relacionado àquelas situações ali, liberdades fundamentais, nacionalidade, soberania, cidadania. Então são esses os grandes bens protegidos pelo direito que é reclamado e que, segundo o autor, dependeria de uma lei infraconstitucional que não foi proposta, que não foi concebida. Também há a questão da omissão legislativa, que pode ser total ou parcial. Então pode ser que tenha uma regulação, mas ela não é completa. Ela é, portanto, uma omissão que é parcial em razão do direito previsto na Constituição. A questão do procedimento e aspectos processuais. Aqui, então, no artigo 14 da Lei 13.300, há uma previsão de que se vai adotar o CPC como regra, como norma supletiva do procedimento. Dos artigos 4º ao 11, regras sobre como que se dá, então, a tramitação desse procedimento, a petição inicial com seus elementos, e o artigo 13, referente aos efeitos da coisa julgada, especificamente deste tipo de procedimento, mandado em junção coletiva. Esses artigos todos devem ser lidos, devem ser examinados, porque eles vão nos permitir compreender aqueles aspectos, aquelas características específicas desse tipo de mandado. Então, são esses os comentários. Vocês devem fazer, então, a leitura desses dois textos legais. É indispensável que façam essa leitura, porque eles trazem esses aspectos aqui processuais que eu me referi, que são específicos. E vamos agora, então, para a nossa atividade de resposta a questões dirigidas e depois atividade de síntese do que aqui foi estudado. Bons estudos a todos.